Agora estamos aqui iniciando então mais uma aula do estudo bíblico discipulado e hoje falaremos sobre fundamentos da fé. Oh, glória, isso é tremendo, hein? Creio que essa aula nós dividiremos ela em duas ou três, mas hoje nós vamos entrar num conteúdo importante, já iniciando e falando sobre a própria fé. O texto base lá em Romanos 1:17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé, em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, vamos lá, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui nós já temos uma grande revelação que Paulo traz à igreja de Romanos, dizendo que a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus aí? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Então, glória. Lembra que eu já ensinei vocês que nós somos o quê? Fomos feitos justiça de Deus. Éramos pecadores e fomos feitos justiça de Deus. Então, visto que a justiça de Deus, que somos nós, se revela no evangelho de fé em fé, né? Nós nos revelamos no reino de Deus, no evangelho de Cristo Jesus, nós nos revelamos no reino de fé em fé, como está escrito, que o justo viverá por fé. Outras traduções dizem assim, que o justo viverá pela sua fé. Então, nós temos que entender aqui duas coisas aqui, já que são muito importantes nesse contexto. De fé em fé, ou seja, é um processo. Primeira coisa, a fé ela é processual. Segunda coisa, a fé ela é esticável, ela tem uma medida. E ela é crescente, é de fé em fé. E é através dessa fé que nós temos que viver. Pela nossa fé. É por fé. Então, o que nós temos que aprender já com esse texto? Que, conforme a medida do estágio da nossa fé, nós temos que ter uma atitude e um posicionamento e uma caminhada condizente com a medida que a gente tem. Agora, se a gente ainda não tem a medida da fé para alcançar determinadas coisas, nós não temos que também ficar ansiosos ou nos preocupar, porque nós temos que entender que ela é um processo, e que ela tem uma medida, e que essa medida ela é crescente, conforme está escrito. Que a fé, nós vamos ver no versículo mais à frente, porque nós vamos entender que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, ouvir e ouvir, ouvir e ouvir. É um processo também, é um processo contínuo de aprendizado, é um processo contínuo de crescimento, que não tem fim. A medida de Deus, ela é infinita. Ela não tem fim. Quanto mais nós demandamos e buscamos, mais nós teremos, mais nós alcançaremos. Então, temos que entender exatamente isso, que é de fé em fé, é crescente, existe uma medida de fé. E que aquilo que nós temos fé para caminhar, então nós temos que encaminhar sobre essa fé que nós temos. Mas aquilo que ainda nos falta fé, não devemos nos preocupar. Nós temos que entender que o quê? Que nós vamos crescendo e que isso vai andando e acoplando na nossa vida conforme nós vamos efetivamente crescendo em Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Já entendi, né? Já entendemos. Então, glória a Deus. Então, nós temos que entender o quê? Que a fé é o estilo de vida do cristão. Pela fé somos salvos, somos curados, prosperamos e vivemos todas as promessas de Deus em nossa vida. Okay? Pela fé. Fé é um estilo de vida. Então, como nós lemos agora aí acima, lá em Romanos, que nós, os justos, vivemos pela nossa fé. Então, fé é um estilo de vida do cristão. Pela fé somos salvos, somos curados e prosperamos e vivemos todas as promessas de Deus na nossa vida. Então, como está escrito lá em Hebreus, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que entender como juntar esses dois textos aqui em Romanos e em Hebreus e entender que
a nossa jornada ela é de fé em fé e que nós vivemos pela nossa fé e que, portanto, isso nos traz para um contexto de um estilo de vida que Deus nos preparou para vivermos em Cristo Jesus, e que se nós, então, não temos esse estilo de vida adotado para nós, o que acontece? Nós não vamos conseguir agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, o contrário também é verdadeiro. Com fé nós agradamos a Deus. E aí ele se torna o quê? Como está escrito aqui em Hebreus, ele é galardoador, ele é presenteador, ele é recompensador. Então, naquilo que nós já temos acrescentado de medida de fé em nossas vidas, nós temos sim que exercitar e viver através daquilo que nós temos, da medida que nós temos. Nós temos que ter essa consciência. E não devemos nos preocupar com aquilo que nos falta de fé. Então, vamos pegar um exemplo aqui muito fácil de a gente entender. Vamos supor que, pela fé, a gente acredita em cura divina. A gente acredita que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades e que pelas pisaduras dele nós somos sarados. E aí, a gente tem fé para curar uma dor de cabeça, mas não tem fé para levantar um morto e ressuscitar um morto. Está tudo bem, é uma medida, ela é crescente. Nós temos que exercitar, é como músculo. A fé é como músculo. Quanto mais a gente exercita, mais ela cresce. Existe uma medida. Mas se a gente tem fé para curar a dor de cabeça, então nós temos que exercitar essa fé para curar a dor de cabeça. Seja nossa ou seja de outra pessoa. Isso sim, quando a gente exercita a fé para a dor de cabeça, então nós vamos agradar a Deus. Agora, se a gente não tem fé para ressuscitar o morto, não precisamos nos preocupar. Certo? Nós temos que entender que é um processo e que nós vamos aumentando, é de fé em fé, é de fé em fé, é de fé em fé, que é uma crescente. Quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente tem experiência com Deus, quanto mais a gente se envolve com Deus, quanto mais intimidade a gente tem com Deus, quanto mais a gente avança no relacionamento com Deus, essa medida de fé vai aumentando, até que chegue um dia que a gente vai ter fé para ressuscitar o morto. E está tudo certo, e está tudo bem, cada um dentro da sua medida de fé. Mas a medida de fé que eu tenho que exercitá-la, eu tenho que exercitá-la como um estilo de vida. Amém? Posso ouvir um amém? Não? Oh, glória. Amém. Então, Amém. olha que interessante, olha que interessante que está escrito lá em Tiago 1, 6, 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é Amém. semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, o que nós temos que entender? Que quando a gente vai pedir alguma coisa, ou vai orar alguma coisa, a gente tem que ter a convicção. Por isso que não adianta a gente pedir alguma coisa que a gente não crê, que a nossa fé não alcança ainda. Mas se a nossa fé alcança e se a gente crê, a gente tem que pedir com convicção. É essa medida, essa estruturação de fé que nós temos que entender. Então, o que é fé? A palavra traduzida por fé no Novo Testamento é a palavra grega pistis, que o dicionário do Novo Testamento define como persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir. Entendam por que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Entendam de novo o processo. É um processo, é repetitivo. Ouvir e ouvir, ouvir e ouvir, ouvir e ouvir. É repetitivo, é um processo. Ela vem pelo ouvir e ouvir. Então, entendam que é um processo. É uma convicção fundamentada no ouvir. É uma persuasão firme, é uma certeza que a gente tem. Ok? A definição bíblica disso, o versículo-chave bíblico que eu estou dizendo para vocês, está lá em Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, nós entendemos que fé é estar plenamente convicto de coisas e fatos que não podemos ver. Amém? Pelo menos Amém. um amém saiu. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, Amém. agora começou. Agora começou a pipocar os amém. Glória a Deus. O alto-falante que está no mudo aqui. O alto-falante está no mudo para não atrapalhar o senhor aqui. Não, que paz, é o delay. O meu também está no mudo também. Fica tranquilo, estou brincando. Amém.
Então, qual que é o fundamento da fé que nós estamos estudando? Primeiro, nós estamos falando sobre a própria fé e a definição de fé, ela como estilo de vida, ela como porção e proporção. A Bíblia diz que a medida da fé, existe uma medida de fé. Ela é proporcional, ela existe uma porção, ela existe uma proporção, né? E que a fé é o quê? É a certeza, é a convicção fundamentada no ouvir. Eu ouvi e por isso criei. E aí eu falei. Então, vamos lá. Eu já dei esse exemplo determinada vez, mas eu não sei se todos escutaram. Mas como é que a fé, como é que a gente andar em fé, né? Então, deixa eu dar um exemplo claro para vocês sobre isso. Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui e depois eu vou dar esse exemplo para vocês. Romanos, a carta de Paulo a Romanos 4, 20 e 21, está o texto aí escrito para vocês, diz assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que aquele era poderoso para cumprir o que prometera. Olha a chave aqui. Ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Ninguém pegou Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Aqui. Ele se fortaleceu dando glória a Deus. Ele não duvidou por incredulidade de Deus, mas pela fé. Ele se fortaleceu dando glória a Deus. Ou seja, Deus prometeu para você, ainda não se materializou, ainda você não tá tangibilizado na sua mão, certo? Mas você, como é que você vai fortalecendo, né, a sua força interior, o seu homem interior, dando glória a Deus, agradecendo a Deus, glorificando a Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, as promessas de Deus, aquilo que você tem orado, porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados para escutar a tua oração, que tudo aquilo que você pedir, segundo a vontade de Deus, lhe será concedido. O que é a vontade de Deus? A palavra. Então, se você tem pedido alguma coisa para Deus que está em alinhamento com a palavra, a Bíblia diz que já tem da parte de Deus o sim e o amém. Já tem da parte dele. Certo? Então, o que pode ser o que esteja acontecendo é o processo. Está no processo de materialização, está no processo de tangibilização. Deus está promovendo as coisas necessárias para que isso se materialize e chegue nas tuas mãos. E aconteça nas tuas mãos. Enquanto não chega, o que você tem que fazer? Se fortalecer agradecendo, dando glória a Deus. Porque isso te traz força e vigor para você avançar e ficar firme aonde? Na promessa. Aí tinha um menino antigo que falava: firme nas promessas do Senhor, meu Deus. Nananana. Os mais velhos de evangelho lembram desse menino. Esse é o menino da harpa cristã. Tinha um livrinho que chamava Harpa Cristã, que a gente tinha uns hininhos que a gente falava. Tem, né? Tinha, porque eu falo que tinha, porque era da época da antiga aliança. Mas glória a Deus. Então nós temos que entender que nós estamos estruturados e o estilo de vida nosso é pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé. Então, a fé é o firme fundamento, a firme convicção das certezas das coisas que ainda a gente não viu, mas a gente creu. A gente creu, estando plenamente convicto. E enquanto não chega, o que eu faço? Eu dou glória a Deus e me fortaleço, porque eu tenho convicção de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus. Aí, Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E como vem a fé? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10, 17. Foi o que eu falei para vocês. A fé não vem por pedir, por jejuar, por merecer. Não é assim. Não são esses os canais de acréscimo da fé. A fé sempre vem por receber a palavra de Deus com o coração aberto. Foi a minha oração no início da nossa aula. Certo? Que os nossos corações estejam abertos, sensíveis, como uma terra arada, uma terra pronta e preparada para receber a palavra que é a boa semente, que diz que é a palavra que a Bíblia nos ensina que é a palavra. Então, vale salientar que
insistência em meditar na palavra vai levar a fé a crescer. Ou seja, ela vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, a gente ouve a palavra, lê, estuda a palavra, né, e vai fazendo com que a nossa fé seja acrescentada. Certo? E como a gente pode liberar a nossa fé? Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, qual que é a chave aqui desse versículo que nos ensina como nós devemos e podemos liberar a nossa fé? Apesar de a fé ser uma convicção interior, a gente recebe a fé pelo ouvir. E a gente libera como? O que disse aqui no Evangelho de Marcos? Qualquer que disser, falar. Ok? Então, nós precisamos entender que a convicção, a certeza está no espírito, mas ela é liberada, ela é ativada quando a gente declara firmemente. Olha onde isso está fundamentado, olha o princípio disso, está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri e por isso falei. Nós cremos e também por isso também falamos. Então, eu capto a fé, eu recebo fé pelo ouvido e eu ativo a fé pela palavra, pela declaração, pela fala. Ok? Então, é o princípio, inclusive, como a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador. Né? Como está lá na carta de Paulo aos Romanos, que diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que nós pregamos. Certo? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, a fé, ela é operosa. Nós recebemos, nós temos um canal receptivo, que é pelo ouvir, certo? E nós temos um canal liberativo, um canal de liberação, de acionamento, de ativação, através do quê? Da palavra. Vale salientar que, como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela é liberada quando se fala a palavra de Deus. Não é quando a gente fala qualquer coisa, não. Não é quando a gente fala qualquer abobrinha. Certo? A gente falar qualquer abobrinha não vai liberar fé nenhuma. Né? Quando a gente crê com o coração e declara com a boca a palavra, a Bíblia também nos testifica e diz que esta palavra, crida e declarada, ela tem poder de espírito e vida. Ela é um espírito vivificante. Ela é viva e ela é eficaz. Então, ela não tornará para nós de mãos vazias. Ela não tornará para nós de mãos vazias. Antes, ela fará aquilo que lhe apraz e produzirá os efeitos para os quais ela é lançada. É assim que a fé é acionada nas nossas vidas, assim que a fé é praticada pelas nossas vidas. Eu sempre falo para vocês e vou fundamentar de novo isso, se vocês, porque a gente fala, eu já falei várias vezes nos cultos, etc., mas acho que é importante aproveitar que nós estamos aqui numa aula para vocês efetivamente escreverem isso. Né? Vamos falar sobre os 5 pilares da fé. Como que eu tenho uma fé, como que eu tenho uma fé operosa, uma fé prática, né? O fundamento da fé. Como que eu tenho uma fé que ela realmente ela é operária no meu dia a dia? Como que eu faço esse estilo de vida de fé ser uma realidade vivida por mim de maneira plena? Né? A fé ela tem que ser operosa. Eu vi, por isso eu crio. Tudo bem, eu capto e falo, né? Mas dentro dessa estruturação de fé, eu quero ressaltar para vocês aqui, eu gostaria que vocês anotassem e guardassem isso para vocês terem isso como uma regra de prática e de vida para vocês. Porque se o estilo de vida do cristão é viver pela fé, nós temos que saber como é viver pela fé. Então, aqui tem os 2 pilares fundamentais, que é ouvir e falar, certo? Mas eu vou dar a estrutura dos 5 pilares que fundamentam uma fé operosa na vida do ser humano. Amém? Isso eu gostaria que vocês anotassem, isso não está na apostila. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero ressaltar para vocês é que
Eu já vivi numa fé ignorante, por exemplo. Eu sei o que é ter uma fé ignorante. E usar a fé, inclusive, para contextualizar e para encobrir determinadas falta de conhecimento ou determinadas posições minhas que eu tinha ignorância em fazer e eu usava a fé para justificar. Certo? Isso não é fé. Isso é burrice. Certo? Eu já usei isso. Né? Então, a gente tem que entender que a fé, ela não nega as circunstâncias. A fé, ela não é ignorante. A fé não nega as circunstâncias. A fé, ela confronta as circunstâncias. Certo? Ela não nega as circunstâncias e nem os problemas. A fé nega a influência das circunstâncias e problemas sobre as nossas vidas. Né? A fé nega a influência dessas circunstâncias e desses problemas sobre a nossa vida. A fé, ela não nega. A fé não é burra, não é ignorante. Né? E eu vejo muita gente, hoje ainda, eu fui um desses, eu vejo muita gente ainda hoje usando a fé, né, como muleta para justificar uma ignorância, para justificar um posicionamento de não saber lidar com as coisas e não lidar com as coisas, e até querer jogar a poeira para debaixo do tapete, a sujeira para debaixo do tapete, estou no subterfúgio da fé, justificando que isso é fé. Não, eu tenho fé para fazer. Aí o irmãozinho vai lá, não, eu tenho fé. Não, eu peguei e fechei. E fui lá, eu tenho fé aqui, peguei e fechei a minha mentoria, gastei 100 mil reais na mentoria aqui, vou pagar pela fé e pendurei no cartão. Entendeu? E aí, jogou para cima e joga o problema para Deus. E aí fica fazendo o quê? Passando vergonha e envergonhando o evangelho. Porque isso não tem nada a ver com fé. A menos que, isso eu não estou falando que Deus não pode te dar um passo de ousadia para você dar em função de não ter e poder, certo? Sim, Deus, eu já fiz isso muitas vezes também, ok? Mas isso vem com uma plena convicção no espírito e que a gente tem que estar muito afinado e entendido de que realmente a gente tem que fazer isso. Agora, eu vejo muitas pessoas que não têm estrutura de fé. Como eu falei, a fé, ela é progressiva, ela é processual, ela tem uma medida, essa medida ela é crescente, e que nós temos que aprender a fluir nela, andar com ela e praticá-la. Mas muitas vezes a gente quer pegar a fé do outro e pegar carona. E aí a gente vê muitos exemplos de pessoas que têm fé para fazer determinadas coisas e a gente ainda não está naquela estatura, naquela estrutura de fé e quer copiar e colar. Vai dar ruim. Porque a fé, o justo viverá pela sua fé, não é pela fé do outro. Por isso que a salvação é individual. Certo? Filho de crente não é crentinho, marido de crente não é crentão. Entendeu? Não é. A fé é individual, assim como a salvação é individual. A medida da fé é individual. Então não adianta a gente querer pegar carona na fé do outro e colar e achar que vai dar certo. Não vai. Nós temos que ter atenção com essas coisas. Certo? Porque não dá mais para a gente ficar numa fé ou vivendo um evangelho de faz de conta. O evangelho não é conto de fada. Nós temos que entender que é necessário nós aprendermos e prosseguirmos em aprender, conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. E que isso é um processo. E que quanto mais a gente demanda, mais a gente busca, mais a gente vai para cima, mais a gente tem. Mas é um processo. E esse processo é individual, assim como a salvação é individual. Certo? Eu posso fazer alguma coisa em conjunto, em associação, em aliança com alguém e na cola da fé com alguém? Sim, beleza, certo? Porque existe um poder de aliança. A aliança entende e traz um contexto de uma relação de aliança, traz um contexto de transferência. Então, quando nós estamos aliançados com alguém, nós também recebemos as transferências desse alguém. Então, muitas vezes, sim, se nós temos uma relação de aliança, por exemplo, marido e mulher, aí um tem fé, um está numa estatura de fé, outro está na outra estatura de fé. Aí um puxa o outro e o outro vai no vácuo, beleza, dá certo. Mas aí existe uma outra chave. Para nós estarmos vivendo a plenitude de um passo, de um ato de fé concernente a uma relação de aliança que vai gerar transferência e eu vou no vácuo da fé do outro, precisa existir um outro detalhe que é fundamental, chamado concordância.
Porque também muita gente vai no vácuo da fé do outro. Não, então você tem fé, então tá bom, vai segundo a tua fé. Aí eu estou em aliança com aquela pessoa avança na fé. E eu vou no vácuo dela, mas eu não concordo com o que ela está fazendo, vai dar ruim. Não vai dar certo. Então, quando é um passo de fé para uma relação de aliança, em que um tem uma fé e o outro não está no nível de fé desse outro, se não houver concordância, vai dar ruim. Se houver concordância, está validado. Beleza, vai na fé de quem tem mais, e assim a gente é acrescentado pela fé também. E aí, através daquilo, Deus se manifestará e acrescentar a fé daquele que tem menos também, através do testemunho e do sinal que acontecerá. É assim que Deus faz. Certo? Então, isso é muito importante. Nós temos que entender que existe uma estrutura de uma fé operosa. E que, repito para vocês, a nossa realidade é fundamentada sobre aquilo que não muda, que não passa, que é inabelável. Ou seja, Cristo. Nós não vivemos pelo que vimos ou pelo que sentimos. Nós vivemos por aquilo que cremos. Certo? E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que a gente não viu, mas crê. Então, esse é o estilo de vida do cristão. A gente vive pelo que crê. E a gente crê pela fé. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Certo? Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Esse é o nosso estilo de vida. Certo? Então, nós temos que ter isso muito fundamentado em nossos corações. Porque bendita é a fé que nos dá asa quando nós não podemos voar. Certo? Bendita é a fé que nos dá asa quando nos falta o chão. Bendita a fé. É a fé que nos dá asa quando o chão sai debaixo dos nossos pés. Sabe aquelas situações que a gente se encontra que você fala, o chão saiu debaixo do meu pé? Bendita a fé que te dá asa para você voar e não precisar ficar plantado no chão. Quando nós entendemos essa realidade, às vezes a nossa razão, quando a gente se depara com determinadas situações, com determinadas circunstâncias diante da nossa vida, às vezes a nossa razão, o nosso raciocínio vai querer desmaiar, muitas vezes. Vai querer se abater, vai querer finalizar, vai querer parar, e aí que a nossa fé se levanta e fica de pé e nos coloca em pé. Bendita a fé, que nos dá asa quando nos falta o chão. Quando falta o chão, o nosso ânimo, quando a realidade se apresenta diante de nós, as circunstâncias, os relatórios se apresentam diante de nós de maneira negativa, de maneira ostensiva, para nos afrontar, para nos pressionar e para dizer que tudo acabou, que o chão saiu debaixo dos nossos pés, que agora nós vamos cair num abismo. Bendita a fé que nos dá asa para nos sustentar. Amém? Isso é fé. É o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas crê. Então, como que essa fé é operosa? Marque aí os 5 pilares de uma fé operosa. Eu falei os 2 principais, mas existem 5 pilares que sustentam uma fé operosa. Ok? Então, quais são esses 5 pilares para nós exercitarmos a nossa fé e alcançarmos estaturas e estruturas maiores de fé? Então, a fé vem pelo primeiro deles, é o ouvir, é o escutar. Ok? Então, primeiro pilar, escutar. A gente escuta por aqui. Como minha avó falava, você tem 2 ouvidos e uma boca para escutar mais e falar menos. Certo? Então, primeiro a gente tem que escutar. Aí a gente tem que crer. E aonde que a gente crê? É aqui, ó. Certo? A gente escuta por aqui, sobe para cá. Crê. Não, eu escutei isso aqui. Se isso aqui é a palavra de Deus, eu vou processando no meu cérebro. Então eu creio porque é a palavra de Deus. Deus não mente. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Se essa palavra, a palavra é verdadeira, é justa e eficaz, ela é poderosa para fazer aquilo que apraz a Deus. Então eu creio. Se a palavra está dizendo, eu creio. Então eu escuto, processo isso no meu cérebro, crendo, certo? E aí eu faço o quê? Eu tenho que fazer. Esse é o caminho, ó. Entra aqui, sobe aqui, eu crio, processei, aí vem para onde? Para cá. Coração. Eu recebo. Então, eu tenho que receber essa palavra no meu coração. Então, eu escuto, eu creio e eu recebo. Eu recebo no coração. Por quê?
que a Bíblia diz que com tudo aquilo que nós devemos guardar e tomar cuidado com o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Certo? Mas também a mesma Bíblia diz que do coração do homem procedem os maus desígnios. E aí, como é que fica essa parada? Como é que pode, da mesma fonte, jorrar duas águas, se a própria Bíblia diz que é impossível de uma fonte jorrar água doce e água salgada? Como é que do coração pode sair os desígnios da vida e os maus desígnios, que são os desígnios de morte? Então, aí dá nó. Como é que pode esse negócio? Exatamente, tudo aquilo que entra, sai. Tudo aquilo que entra tem que sair. Esse é outro princípio. Tudo aquilo que entra, sai. O que vai sair do nosso coração? Se é mau desígnio ou se é fonte de vida? É aquilo que a gente está guardando nele. Exato. Por isso, exatamente. Por isso que também a Bíblia nos ensina, diz que não é aquilo que a gente come, né? É aquilo que sai, que gera vida. Então, como ele vai sair? Mas se vai sair aquilo que entrou, tem que tomar cuidado com aquilo que entra. Certo? O que entrar é que vai determinar o que vai sair. Então, quando a gente recebe coisas que contrariam a nossa fé e que estão contrárias à palavra de Deus, elas vêm por aqui e vai para cá, mas a gente não pode deixar descer para cá. A gente tem que deixar só nesse nível aqui, ó. Tudo aquilo que é porque por isso que a palavra, olha como Deus é tremendo e é perfeito, né? Por isso que Deus fala que para nós vivermos a sua boa, perfeita e agradável vontade, certo? Nós temos que fazer o quê? Renovar a nossa mente. Então Deus já pega a parada no processamento, ó, na primeira fase do processamento. Entrou aqui, foi para cá, nós temos que trazer a renovação para não descer, para não deixar descer para cá. Porque se descer para cá, vai sair o quê? Mau desígnio, vai sair morte. E aí a gente se coloca em problema. Certo? Que é o quarto passo. Certo? Então, o que acontece? É o quarto pilar. É o exemplo que eu sempre falo que eu aprendi do meu primeiro pastor. Certo? E outro dia eu estava ministrando, Daniel está aqui, eu estava ministrando a vida dele semana passada, estava falando isso. Estava comentando comigo algumas particularidades dele, que ele estava vivendo, os desafios, e aí ele veio me pedir conselho com relação a algumas coisas, me pediu um entendimento, e eu falei, estava dando exatamente esse exemplo dentro do contexto que a gente estava falando. O que acontece? Impedir que o passarinho venha e faça ninho na nossa cabeça, a gente não consegue. Então, escutar determinadas coisas e advir determinados pensamentos na nossa mente, a gente não consegue ficar vigilante 24 horas por dia para impedir que esses pensamentos maus, que esses maus desígnios, que as coisas ruins que a gente muitas vezes escuta, tragam pensamentos ruins para a nossa cabeça. Certo? Mas impedir que o passarinho faça ninho na nossa cabeça, ou seja, que ele se estabeleça e faça uma morada, ninho é o quê? Morada do passarinho. Né? Impedir que esse pensamento se consolide e faça morada na nossa mente e desça para o nosso coração, isso nós podemos impedir. Essa é a nossa parte. Que aí o que a gente tem que fazer? A gente escutou alguma coisa. Por quê? Como que a gente capta como ser humano? Através dos sentidos. Né? Então, veio alguma coisa que gerou algum pensamento que está trazendo incômodo para a nossa mente, para o nosso coração, que a gente está entendendo, que a gente já sabe que aquilo que está sendo processado na nossa mente não está em ordenação, não está em alinhamento, não está em congruência com a palavra de Deus, o que a gente tem que fazer? Limpar. Né? A gente tem que fazer, por isso que eu falo todo dia, né? Porque a gente tem que fazer uma higienização, tem que fazer um PET scan do coração. Né? Eu estava comentando, inclusive estava falando desse exemplo do Daniel, e estava falando exatamente a mesma coisa. Eu aprendi com Deus, eu tenho por hábito, certo? Fazer isso. Não vou dizer todos os dias passar no PET scan, mas todos os dias pelo menos sondar. Certo? E eu falo e oro com Deus. Senhor, o Senhor sonda, me conhece. Veja se há em mim algum caminho mau. Né? Então, quase que todos os dias eu passo
e vejo, faço uma retrospectiva do meu dia e vejo o que foi, onde eu pisei na bola, onde eu errei, onde eu não errei, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu falei, o que eu não falei, o que eu pensei, o que eu intentei, o que eu não intentei. Entendeu? E aí, se eu detecto que tem alguma coisa em desalinhamento com a palavra, já na hora, Senhor, me perdoa, errei, pisei na bola aqui, pisei na bola lá, falei besteira aqui, pensei coisa errada lá. Entendeu? Me perdoa, vamos ajeitar. Pronto, me arrependi, pedi perdão, beleza. O que eu fiz com o meu coração? Limpei. Guardei ele, deixei ele blindadinho. Certo? Deixei ele blindadinho. Porque essa blindagem do coração é como o exemplo que eu vou dar para vocês, a figura de linguagem que eu vou dar para vocês, é como se fosse um casco de navio, né? No fundo do mar, né? Do nosso ser, do nosso interior. Né? Então, vai acoplando e vai grudando tudo quanto é tipo de craca. Se a gente não tirar as cracas e não passar e não limpar, o que vai acontecendo? Vai trazendo ferrugem, ferrugem vai corroendo, até que abre a porta e deixa entrar aquilo que é maldesível. Entendeu? Então nós temos que diariamente, constantemente, passar o nosso coração no PET scan, escanear mesmo o nosso coração, sondar o nosso coração, ver se há nele algum caminho mau e limpar e guardar ele, deixar ele guardadinho, as 7 chaves. Né? E, melhor que isso, ficar vigilantes. Também são dois, uma dupla, um duplo dispositivo de segurança. Né? Primeiro, a gente passa a mente, certo? Renova a mente e depois a gente passa o coração. Então não deixa o passarinho fazer, se você identificar algum pensamento mal, mas porventura você não conseguiu identificar esse pensamento mal, e isso desceu para o teu coração, foi para o teu coração, passa o coração no scanner. Passa o coração no scanner, limpa o coração, guarda, fecha de novo, pumba, e segue em frente. Certo? Então, escutar, crer, receber, e aí é o outro pilar. É o quê? Falar. Declarar. Eu criei, porque aí quando desceu para o coração, eu já escutei, criei e recebi. Então, isso validou aquilo que eu vou falar. Quando eu escuto, creio e recebo, ó, já passei nos critérios aqui. Certo? Ouvido, mente e coração. Aí, fechou, eu já validei. Certo? Eu validei aquilo que eu vou falar. Então, efetivamente, isso é o que gera a firme convicção. Escutei, criei e recebi. Isso gera firme convicção. Aí eu falo. Porque é o que nós lemos no texto lá em cima. Aquele que falar sem duvidar. Então, para eu não duvidar, eu já tenho que ter passado por esses 3 critérios. Eu ouvi, criei e recebi. Aí eu vou falar com convicção. Aí eu falo. Então, aí, quando eu falo isso, esta palavra ela tem poder de declaração, ela tem poder de decreto. Quando eu falo isso, essa palavra tem poder de decreto. E, como a gente já aprendeu com a lei dos homens, que o poder do decreto do juiz é a última palavra. Depois disso, não há outra opção a não ser aquilo que o juiz escreve depois de assinar e bater o carimbo do decreto, que é cumpra-se. Não tem outra opção. Depois que está decretado pelo juiz, que é a palavra, daí para frente é cumpra-se. E aí, o 5º pilar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir correspondentemente com aquilo que eu estou falando. E aqui é um grande perigo, que a gente passa os 4 pilares bonitinho, só que na hora de agir eu anulo. Esses últimos 2, aliás, são os 2 que muitas vezes eu vejo as pessoas perdendo a bênção e anulando a fé. Porque escuta, crê, recebe e fala o contrário. Escuta, crê, recebe, fala e age ao contrário. Anula a fé. Por isso que muitas vezes a nossa fé não cresce. Por isso que muitas vezes a gente não sobe de nível na nossa fé. Então a fé, para ela ser operosa, ela tem que operar nesses 5 pilares. A fé, para ser completa e ser operosa,
tem que estar estruturada nesses 5 pilares. Por isso que a Bíblia diz que a gente não pode ser apenas, olha lá o primeiro pilar, um ouvinte negligente. Não adianta só a gente ouvir. A Bíblia diz: não sejais ouvintes negligentes, antes sejais praticantes operosos, que é o 5º pilar. Então, entre o primeiro e o 5º, eu estou dando os 3 aqui do meio para vocês. Mas os 3 primeiros são a fase de concepção da fé. Os 2 últimos são a fase de materialização, de operacionalização da fé, que é o falar e agir. É o falar e agir. Então, eu escuto, creio, né? E aí eu duvido. Aí a parábola do semeador, né? Que fala sobre a semente caindo em vários tipos de terreno. O terreno pedregoso, o terreno arenoso, aí vem as preocupações do mundo, aí vem as outras questões, e aí a fé ela acaba que se dispersa com isso. Então, podemos entrar até nisso, né? Que acho que é legal. Vamos pegar aqui. Se não me engano, acho que é Mateus 13. Vamos ver aqui, Mateus 13. Mateus 13. Abram aí comigo, Mateus 13. Mateus 13. Mateus 13. Parábola do semeador. Certo? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. O que aconteceu? A semente caiu na beira do caminho. Só escutou. O que aconteceu? Os passarinhos vieram e comeram a semente. Ou seja, ele escutou, certo? A hora que veio para cá, o passarinho veio, fez ninho, levou a semente embora. Certo? Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Ou seja, veio para cá, certo? Mas não entrou no coração. Ficou aqui, ó, na superfície do coração, não deixou entrar no coração, não recebeu no coração. O que aconteceu? Ela até entrou, mas ela não foi guardada no coração. Não foi recebida de fato. O que aconteceu? Veio o sol, queimou a raiz e ela não floresceu, não deu fruto. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvido, ouça. Aí, mais para frente, vem a explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por palavras? Ao que respondeu: olha só que interessante. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é concedido. Então, os mistérios do reino dos céus são concedidos a nós. Nós que somos filhos, nos é concedido entender os mistérios. Por isso que nós entendemos o que Cristo, o que a Bíblia diz acerca das parábolas, dos ensinamentos, e muitas vezes a gente escuta as pessoas falando: eu leio e não entendo nada, a Bíblia para mim é uma incógnita, eu não consigo entender nada que está escrito na Bíblia. E se você não consegue entender muita coisa, não se preocupe, porque o que eu disse é um processo. Muitas coisas você já tem entendido, porque você tem ouvido e tem considerado, certo? As demais coisas serão acrescentadas dia a dia é um processo. Né? Mas quando você se dispõe com diligência a entender, com certeza, existe um ajudador fiel, o Espírito Santo, que vai nos dando a revelação. Ele é o nosso ajudador, que nos traz a revelação da palavra. E aqui Jesus está explicando. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. Mas aqueles que não estão em Cristo, que ele está falando, não é concedido. Por isso,
o que tem será dado mais, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo, por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Não vou entrar nessa parte aqui, depois outro dia a gente entra nisso e explico para vocês. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvires com ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade eu vos digo que muitos profetas injustos desejam ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, vós a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Ele ouve e não entende. E aí vem o que? O passarinho. Por isso que a Bíblia fala do laço do passarinheiro. Vem o passarinho e leva aquilo que foi semeado. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é aquele que ouve a palavra e recebe logo, com alegria. Oh, recebi, glória a Deus. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, ele logo se escandaliza. E aí o que acontece? Essa semente é roubada. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e essa palavra fica infrutífera. Ou seja, eu recebi, eu criei, mas aí vem a pancadaria logo em seguida e aí eu falo, acho que não é bem assim, não. Esse negócio não funciona, não é para mim. Pombo, já era. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreendendo, esta frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Glória a Deus. Então, esta é a fé operosa, que a escuta, crê, recebe, fala e age. Certo? Então, anota uma chave advinda dessa estrutura de fé que eu vou dar para vocês. Anota a chave dessa equação. O falar e o agir em fé, que são os dois últimos pilares, depois da parte do processamento e do acolhimento da semente, o falar e agir em fé, no que a gente já escutou, creu e recebeu, é igual ao acelerador de processos e o antecipador de milagres na nossa vida. O falar e o agir em fé, ele acelera processo e antecipa milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu recebi um amém aqui, um eu creio. Tá? Glória a Deus por isso. Amém, eu creio. Eita, glória. Amém. Guardem isso nos corações de vocês. Guardem isso nos corações de vocês. Amém? O falar e o agir em fé, naquilo que você já escutou, creu e recebeu, acelera o processo e antecipa milagre. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Eu creio nisso, eu creio nisso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém? Então, para nós começarmos a encerrar aqui, qual que é o exemplo ilustrativo que eu sempre dou de como é essa jornada de fé? Para ficar bem, vou falar por parábolas para vocês, porque vocês vão entender. Vocês são do reino, a vocês lhes foi dado entender das coisas. Mas eu vou trazer uma ilustração, né, do que é essa questão de nós vivermos em fé. Eu já dei, termos uma fé operosa, temos uma fé prática e efetiva na nossa vida. A nossa fé, ela tem que ser efetiva, né? O viver em fé não tem que ser um jargão, não é uma tábua esotérica, religiosa, que a gente fala, não, eu sou da fé, eu vivo pela fé. Não. Meu, a fé tem que ser operosa. Esse é o estilo de vida do crente. Nós temos que viver pela fé, através da nossa fé. E nós temos que entender de novo, estou repetindo, que ela é processual e que ela tem uma medida, uma estrutura, uma estatura que é crescente, que é dia após dia. E que não devemos nos angustiar para aquela porção que nós ainda não temos.
mas sim devemos ficar e praticar aquela que nós temos. Porque eu vejo também muita gente só buscando mais, buscando mais, buscando mais e negligenciando o que já tem. Aí a busca daquele mais anula aquilo que já tem. Esse é o princípio de ser fiel no pouco. Porque sempre a gente tem a tendência de olhar o jardim do outro e achar que o jardim do outro é mais verde. A grama do outro é mais verde. E aí o que a gente quer fazer? A gente acha que a fé do outro é muito grande, que a nossa não é suficiente ainda, a gente quer andar com a fé do outro. E aí a gente subestima a nossa. E aí a gente não pratica a nossa. Mas Deus é fiel e justo. Aquilo que porventura nos faltar, certo? De estrutura e de estatura da fé, se a gente falar e agir com a porção que a gente tem, o que vai acontecer? Os processos vão ser acelerados e os milagres vão ser antecipados. Porque aí existe uma graça, existe um favor de Deus. A Bíblia diz que existe uma graça sobre graça, que é o quê? Que é a capacidade. A graça não é somente o favor imerecido de Deus, é o favor que a gente não merece, mas ela também contextualiza o quê? A capacidade de nós produzirmos resultados, ou seja, produzirmos resultados através do quê? Da nossa jornada que é o andar em fé. Que nós produzimos resultados com a nossa fé de maneira extraordinária, ou seja, que está acima da nossa capacidade. Aí existe a graça operosa de Deus, que se junta com a fé e faz com que os processos sejam acelerados e os milagres sejam antecipados. Aí entra o outro componente, que é a graça. Mas nós temos que ser fiel na porção que nós temos. Nós temos que valorizar e ser operosos nas porções que nós temos, na porção de fé que nós temos. E se assim nós formos, o que vai acontecer? Então, nós seremos acrescentados, 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 mais e mais. Então, como é que essa parada acontece? Eu já dei esse exemplo num culto, não sei se todos escutaram ou não, vou dar, se você já escutou, é segurança para você. Você vai escutar de novo, vai relembrar, isso vai te encher e vai te fortalecer. Se você não escutou ainda, você vai ser acrescentado agora e isso vai produzir os efeitos na sua vida também. Como é que é a ilustração que nós vivemos em fé? É um exemplo ilustrativo que vai ficar muito fácil. Você sempre vai lembrar disso quando você quiser operar a sua fé em alguma determinada área, algum determinado assunto da sua vida. É exatamente o exemplo que eu dei. Se não me engano, acho que era o Luiz Otávio que estava. Acho que era. O Luiz Otávio estava quando eu falei disso. Eu lembro que até falei, dei o exemplo das Olimpíadas, perguntei para ele, ele me deu a coisa das Olimpíadas aí. A Lu também estava. Sabe que eu fui usada como convidada. Oi? Eu fui usada no exemplo. Isso aí. Como convidada, né? Para assistir, né? Então é isso aí. Os demais que não estavam, então vão entender agora. Eu dei o exemplo exatamente isso, né? As Olimpíadas estão aí, estão chegando, né? E aí, suponha que, né? Eu sou um grande fã de esportes e aí eu quero. Você estava? Não? Amém. Então, que eu sou um grande fã de esportes, amo assistir Olimpíadas e aí eu resolvi então, para assistir uma Olimpíada de maneira melhor, comprar uma televisão nova. Agora eu resolvi comprar uma televisão de 85 polegadas lá para casa. Certo? Aleluia. Aí, o que eu fiz? Peguei e fui entrar nos sites, no Mercado Livre, na Casas Bahia, na Magazine Luiza, na Americanas, em todos os sites. Aí fui fazer uma pesquisa para ver quem tinha o melhor preço. Certo? Então, aí eu comecei a ver os melhores preços. E fui fazendo os melhores preços, fui vendo lá. Aí eu comprei a televisão, achei lá em determinado site, comprei a televisão, certo? Estava lá em 12 vezes sem juros, né? E acertei lá em 12 vezes sem juros no cartão, comprei lá a televisão. Não, vamos melhorar isso. Paguei à vista no Pix, com desconto, e glória a Deus, certo? Vamos melhorar isso, né? Não paguei nada parcelado, não paguei no Pix logo, porque nossa vida tem que ser assim e é assim, amém? E se não está pela fé, já é, não será. Amém? Glória a Deus. Então, eu fui lá, paguei no Pix, mandei o Pix, mas olha a confiança, ou para pagar no Pix ou para pagar no cartão, eu entrei naquele site lá, vi que aquele site era um site protegido, que era um site seguro, papapá, confiável, etc, etc. Eu fui lá, fiz o Pix, né? Aí, pão, recebi a confirmação do meu banco, Pix enviado com sucesso, já recebi o e-mail lá
Magazine Luiza, não, Magazine Luiza também, a Trajana está meia... Tá, vamos mandar para, sei lá, para Casa Bahia, melhor, vai. Para a Amazon, vai, pronto. Aí que eu comprei lá na Amazon, veio, aí recebi o aviso da Amazon que chegou, que lá confirmou meu pedido, que a televisão estava no estoque, que o meu pedido estava confirmado, que a nota fiscal estava sendo emitida e que daqui uma semana a televisão estava lá em casa. Certo? Beleza. Então vamos lá. Eu entrei, fiz uma pesquisa no site, depositei o dinheiro na frente, certo? E recebi a confirmação de que aquela televisão teria. Aí, o que eu faço? Eu amo esportes, amo todos vocês são minha família querida, meus amigos amados, etc, etc. E eu sou uma pessoa que gosta de receber muito. E aí, o que eu fiz? Falei, pô, vou combinar com a galera, porque sábado que vem vai acontecer o quê? A festa de abertura das Olimpíadas, eu vou chamar a galera toda para assistir aqui até uma televisão de 85 polegadas. Vou chamar meus irmãos para estar junto comigo, para a gente assistir junto. Beleza? Aí, o que eu faço? Então, chamo a Lu, chamo a Gi, chamo todo mundo, vamos tirar a TV que está lá do lugar, já vamos abrir espaço aqui para vir, porque a televisão nova vai chegar agora no sábado, certo? Vamos já preparar a casa, já ligo para todo mundo, falo, comprei uma TV nova, domingo a abertura, sábado a TV está aqui, e nós vamos domingão fazer um churrasco e vamos assistir aqui a abertura da Olimpíadas aqui em casa, está todo mundo convidado, está todo mundo certo. Já ligo para todo mundo, já saio para comprar carne, já saio para ajeitar tudo e já está tudo certo. Beleza? Então tá bom. O que isso tem a ver com fé? Aí eu vou perguntar para você. Eu comprei a TV, não comprei? Paguei, não paguei? Então tá bom. Já recebi a confirmação, não recebi? Já preparei lugar para ela entrar lá em casa. Não entrei? Não preparei? Já comprei a carne. Já liguei para todo mundo. Já convidei todo mundo para estar lá para assistir a TV nova. Certo? Mas a TV já chegou? E aí? E por que quando a gente compra um negócio na Amazon, na Magazine Luiza, na Trajano da vida, lá na Casa Bahia ou não sei o que, a gente age assim, e quando a gente crê com Deus, faz algum pedido para Deus, segundo a palavra dele, garantido pela palavra dele, que aquilo que a gente pedir, segundo a sua vontade, que é a sua palavra, se a gente crê com o nosso coração, a gente já recebeu, e a gente duvida no coração, e a gente não age assim. Isso é o agir em fé. Já estou agindo em fé, como se fosse. É o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente já crê. É como se fosse. A gente tem que agir como se fosse já a verdade. Pronto, eu estou agindo como se aquela televisão estivesse lá. Fosse garantido que aquela televisão vai chegar lá no sábado e domingo vai estar todo mundo lá em casa vendo a televisão nova. Ponto final. Eu não duvido no meu coração. Já liguei para todo mundo, já articulei, já comprei a carne, já fiz tudo. Já está tudo certo, já está tudo preparado. Aquilo que é a minha parte já está tudo preparado. Ou seja, enquanto aquilo que eu pedi ou aquilo que eu estou esperando se cumprir, se materializar, se tangibilizar na minha vida não vem, qual que é a minha postura? É falar e agir como se fosse. Como se aquilo fosse líquido e certo. Exatamente. Não veio a chuva, mas um preparou, o outro não preparou. Pensa Noé, 100 anos preparando a arca. Então, isso é agir em fé. É como se fosse. Então, nós temos que agir como se fosse. Aqui é que o negócio pega. Porque muitas vezes a gente escutou, creu, recebeu, e aí o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e a gente já começa, será? Aí para de falar, para de agir. A primeira coisa a gente para de agir, depois a gente para de falar. Aí pior, depois que para de falar, começa a falar ao contrário. Será? Acho que não. Já era. Anulou. 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 Então, quando porventura vierem esses pensamentos, ou vierem essas palavras, o que a gente tem que fazer? A gente tem que combater isso.
entendendo e lembrando dessa estrutura, combater isso. Falou, não, tá, se está falado, está crido, está agido, eu vou agir. Eu usei um exemplo claramente, ela não está aqui hoje nos escutando, mas eu tenho liberdade, porque também é filha na fé, filha espiritual, eu tenho liberdade para falar, eu dei o exemplo dela no culto, acho que foi nesse mesmo culto, inclusive. Deus liberou uma palavra de sabedoria em profecia para a doutora Vanessa, esposa do Lauro. Né? E Deus me deu uma visão com ela, entre outras coisas, vou resumir aqui, mas entre outras coisas que eu vi ela, que eu a via muito bem vestida, em cima do salto, etc, etc, trabalhando com outras coisas dentro da área de odontologia, blá, blá, blá. E Deus me mostrou ela como se ela fosse aquela moça Natália Beauty, lá que trabalha com parte de estética, etc, sobrancelha, blá, 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 que é uma pessoa extremamente bem cuidada, etc, etc. E a doutora Vanessa, que é dentista, tem uma clínica odontológica, etc., ela estava numa dinâmica de trabalhar, tipo casual mesmo, com calça jeans, tênis, camiseta, papapá, papapá. E aquela palavra que Deus veio, porque a palavra profética no Novo Testamento, ela vem testificando aquilo que Deus já falou no nosso coração. No Antigo Testamento, Deus usava os profetas dele para anunciar coisas que as pessoas não sabiam ainda. No Novo Testamento, tudo já está dentro. E nós temos o Espírito Santo que nos testifica e nos faz saber e antecipar as coisas que hão de vir. E aí Deus usa os profetas e as profecias na terra para testificar, para consolidar a nossa fé, para ressaltar aquilo que ele já colocou no nosso coração. Certo? Estou ensinando vocês como que é a profecia no Novo Testamento. Então, o que acontece? A hora que aquela palavra veio, que Deus me deu aquela palavra de sabedoria para a vida dela, ela tomou posse na hora, ela entendeu e testificou, porque o Espírito já estava falando com ela com relação a essas coisas. E tinha colocado alguns pormenores, que não vem ao caso aqui, mas aquilo bateu forte no coração dela. No dia seguinte, o que aconteceu? Ela escutou, creu, recebeu, falou e agiu. No dia seguinte, ela foi para a loja, entrou no guarda-roupa dela, fez uma limpa no guarda-roupa dela, tirou as roupas velhas do guarda-roupa dela, que não eram mais condizentes com aquele estilo de vida que Deus falou que via ela andando. O que ela fez? Foi na loja, comprou roupa nova. No dia seguinte, eu recebi uma foto dela, o Lauro me mandou uma foto dela em cima do salto, vestida de calça de alfaiataria, calça social, camisa, toda. Eu falei, até brinquei com ela, eu te vejo como uma perua gospel, né? Eu brinquei com ela, não sei o quê. E ela estava toda perua, em cima do salto, linda, maquiada, bem vestida. Isso é agir em fé. Ela tomou posse e começou a agir. Ela ainda não chegou lá. Ela ainda, aquela palavra que Deus deu de sabedoria para ela e profética para ela, aquele calendário profético na vida dela ainda se cumpriu. Mas ela tomou posse, acreditou e começou a agir como se já fosse. Isso é fé. A gente agir como se já fosse. Então, o que Deus tem trabalhado na sua vida e tem prometido na sua vida? Que parece que está muito longe. Então, tem ações correspondentes com a tua fé, não com as circunstâncias que estão batendo na tua porta e que estão se apresentando diante de você. Haja de acordo com a sua fé e não de acordo com as suas circunstâncias. A gente não vive pelo que ouve ou pelo que vê. A gente vive por aquilo que a gente crê. Amém? Glória a Deus. Isso é o estilo de vida do cristão. Esse é o estilo de vida do cristão. É pela fé. Então, nós temos que andar em fé. O andar em fé é exatamente assim. Certo? Então, muitas vezes a gente vê a pessoa que está lá convalescendo com determinada enfermidade, com determinada doença, não sei o quê, O que acontece? Os próprios médicos dizem, principalmente no tratamento de doenças mais graves, que são processos mais longos de tratamento, etc., a própria ciência diz isso, que 90% da ajuda, da eficácia do tratamento é aqui. É a pessoa efetivamente se posicionar de acordo com aquilo que ela acredita no coração dela. Porque se a Bíblia diz, a sua alma será assim como você se enxerga. Você será assim como a sua alma se vê. E aprenda, eu já falei isso também, já ensinei vocês, tudo aquilo que a gente põe foco, expande.
Então, já quer expandir alguma coisa, ponha foco e ponha expansão na palavra, e não na circunstância. Tira o foco da circunstância e põe o foco na palavra. Tira o foco da circunstância, do relatório, põe o foco na sua fé. E haja correspondentemente àquilo que você tem acreditado, segundo a sua fé, segundo a porção e a proporção da sua fé, segundo a sua medida de fé. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Deus é bom em todo tempo e fiel. Amém? Oh, glória a Deus. Eu creio assim. Então, hoje nós vamos encerrar por aqui. Já passou 1h30 quase. Glória a Deus. E aí, a semana que vem, a gente entra nos próximos fundamentos da fé. Então, a gente continua mais na próxima bate-semana. Amém? Amém. No mesmo bate. Eu posso só Oi, fazer Lu. Eu até mandei mensagem para minha mãe, ela tá assistindo. Eu falei, posso contar do computador? Aí ela falou assim, pode. Não, é Amém. que isso, nossa, foi acho que 94, mami, depois mandei no chat, se é isso mesmo. Ela afirmava que ela já tinha comprado um computador. Isso em Rondônia, gente, não é São Paulo, imagina 94. E aí ela afirmava que tinha comprado esse computador e foi fazer cursos e tudo mais. Enfim, um belo dia chega o que lá em casa? O computador completo, com tudo, com um IBM, não sei lá das quantas, com impressora, caixa de som, scanner, tudo completo. E ela, como assim? Aí que ela ficou assim, mas eu não comprei. Eu não sei contar bem a história, mas assim, tava tudo no nome dela. E aí, acho que recebeu de primeira, mas aí depois ela falou assim, não, eu recebo, e daí depois foram levar de novo o computador lá em casa, completinho. Mas ela já tinha feito tudo, até o curso para poder manusear o computador. Amém, amém. Glória a Deus. É desse jeito. É isso mesmo. Essa é a fé operosa, né? E nós temos que entender. Ercília, sua mãe, né? Tá aí. Seja bem-vinda, querida. Bom tê-la aqui conosco, viu? Seja muito bem-vinda. Já amamos você sem te conhecer, né? Porque a gente ama o fruto e a gente conhece o fruto, a árvore pelo fruto. Se a gente ama o fruto, que é a Lu, então não tem como não te amar. Viu? Você é amada, sinta-se amada por nós, viu? Muito bom ter você aqui conosco. Hoje eu Amém? não sei, mas semana que vem eu vou estar. Amém. Semana que vem temos mais, continuamos aqui falando sobre os fundamentos da fé, né? Por hoje a porção que tínhamos por hoje é essa, até para que isso fique bem enraizado, guardado, e vocês possam efetivamente ruminar essa palavra, digerir, ruminar novamente, digerir e efetivamente cravar e guardar 7 chaves no coração de vocês. Amém? Então, glória a Deus, aleluia. Amém? Ó, pessoal aqui, cadê? Vamos dar um tchauzinho aqui, aparece todo mundo lá, vamos lá. Olha lá. Dona Lu, Dona Tabata, aqui, ó. A Dai, o UOL, pode chamar de UOL, tá? Olha lá, Gi lá. Amém, amém. Presencialmente aqui, mandamos beijos para vocês. Dani, Fabi, Luiz Otávio, Lu, Adrianão, Simone, querida, bom ter você aqui. Ercília, glória a Deus, Dani, obrigado por ter vocês aqui. Muito bom estar com vocês, viu? Deus abençoe. Sejam fortes e valentes e sejam abençoados pela prática dessa palavra. Amém? Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Amém. Beijos. Beijo Valeu, no coração pessoal. de vocês. Boa noite, bom descanso, bom resto de semana. Quinta-feira estamos juntos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.